Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre o momento de uma força, tá? Só que primeiro, né, a gente tem que entender o seguinte: o momento ele é uma grandeza um pouco complicado, tá? Assim, no nível do ensino médio, ela pode gerar alguma dificuldade. Então, a gente vai trabalhar apenas para calcular o módulo do momento de uma força. O momento de uma força é uma grandeza vetorial, tá? Mas como ela trabalha, né, a forma de você calcular ela é através de uma matemática um pouco mais avançada, a gente vai aprender a calcular apenas o que ela pode dizer para a gente, tá? E aprender a calcular o módulo dela, tudo bem? Então, assim, o momento de uma força, ela indica mais ou menos, né, a tendência que uma força pode provocar, que ela tem de provocar uma rotação, né, de girar um objeto. Então, imagina o seguinte: imagina que você tem uma chave, né, ligada no parafuso lá, e você quer girar esse parafuso com essa chave. Se você empurrar essa chave em uma parte dele, né, você vai conseguir girar ele com facilidade. Se você empurrar muito mais próximo de onde está o parafuso, vai ser bem mais difícil de você girar, né? Ou então imagina que essa caneta aqui é uma porta e aqui está a dobradiça dela, onde eu estou segurando. Tentar empurrar essa porta por aqui, ó, pelo ponto mais afastado, né, vai gerar uma rotação nessa porta. Mas se eu tentar empurrar bem próximo da dobradiça, vai ser bem mais difícil. Então existe uma relação do local onde você vai aplicar a força, né, e a tendência que essa força vai ter de girar esse objeto, de colocar esse objeto para fazer uma rotação, tudo bem? Então o momento da força, ele é a grandeza que vai nos dizer, que vai quantificar essa tendência, tá? E o módulo dela você vai calcular como? Então, ó, o módulo do momento, tá? Estou chamando o momento de M, tá? O momento de uma força F, é igual ao módulo dessa força, né? Vezes a distância. Só que essa distância D, ela é a distância do quê? Ela é a distância da linha de ação, tá? O que é a linha de ação? A linha de ação, ela é uma linha que contém o vetor da força. Tudo bem? Então imagina isso daqui, ó. Imagina que você tenha essa força aqui, F, tá? E aí ela está nessa direção aqui. Aí eu traço uma linha auxiliar, né, contendo esse vetor força, tá? E essa linha, ela vai ser a chamada linha de ação. Bom, e aí, quando eu tento girar esse objeto, né, eu vou escolher um ponto para ser o ponto que eu vou tornar o ponto de giro, né, o ponto de rotação. Geralmente a gente coloca, numa situação mais simples, esse ponto como sendo o eixo mesmo de rotação que você vai ter. Então, por exemplo, aonde que você vai ter nesse sistema aqui a rotação em torno de um ponto? Vai ser em torno do centro do parafuso. Então a gente fala que vai ter aqui, olha, um centro de giro, né? Um centro O, que vai ser o eixo de rotação que você vai ter em todo esse sistema, que é a chave junto com um parafuso, ok? Então olha só, essa linha de ação aqui, né? Ela é infinita, tudo bem? Aí eu vou pegar uma linha que vá do eixo de rotação até a linha de ação fazendo 90 graus. Se você reparar, tem uma linhazinha aqui pontilhada fraquinha, amarela, né? Essa linha, ela vai ser, ó, perpendicular à linha de ação da força. E aí você vai ter aqui uma distância, ó. Vamos pegar essa distância aqui. Essa distância aqui é a distância D da fórmula, tudo bem? Observa que ela não é a distância que você tem do eixo até a força. É um pouco diferente, né? Se fosse direto do eixo até a força, seria mais ou menos isso daqui, ó. Mas não é essa distância. É a distância que você tem do eixo até a linha de ação, né, da força. Geralmente, pouquíssimas questões exploram essa ideia, tá? Mas é importante saber. Bom, então olha só. Se eu quiser descobrir qual é o momento, eu vou pegar o módulo dessa força, multiplicar por essa distância aqui D e acabou. Eu vou ter aí o momento da força. Qual é a unidade que a gente vai utilizar aí, ó? Força, a gente usa Newton, né? Distância é
metro. Então, a unidade que a gente vai ter é Newton-metro, tá? Newton do lado de metro logo de uma vez. Tranquilo? Bom, e aí tem uma outra situação que é importante analisar também. Imagina o seguinte, ó. Imagina que tem uma força aqui. Vou botar uma força aqui, ó. Tá? Uma força F. E aí eu vou desenhar aqui a linha de ação dela, tá? Se eu desenhar essa linha de ação, né, ela vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? E aí ela vai encostar, né, nessa distância aqui, ó, nesse ponto. Só que aí tem um problema, né? Porque essa força, se você decompor ela, você vai ter uma componente dessa força no eixo vertical aqui nesse desenho, ó. Vai ter uma componente aqui, que eu vou chamar de FY, e você vai ter uma componente aqui, ó, na horizontal, que eu vou chamar de FX, né? Se você deixar apenas FX atuando, essa chave ela vai andar para a direita. Ela não vai provocar uma rotação aqui nesse parafuso. Ou seja, nem todas as componentes dessa força ajudam a rotação, né? E eu quero pegar apenas a componente que ajuda a rotação. Quando eu vou calcular o momento de uma força, eu pego apenas a parcela dessa força que ajuda na rotação. Então, eu vou pegar apenas o FY. O F não importa para mim, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Geralmente, a gente pega e coloca o ângulo, tá? Entre o eixo, que a gente vai ter aqui, a direção do eixo, tá? E da força. E chama esse ângulo de θ, tá? Ou de alfa, de qualquer coisa. E a gente faz a componente que é perpendicular a essa direção. Então, olha só. Eu desenhei aqui a linha de ação da componente FY, tudo bem? E agora eu tenho que descobrir qual é o valor dessa FY, que é apenas essa parte aqui. Se você reparar, olha só, FY tem o mesmo tamanho que esse lado aqui, desse triângulo aqui, retângulo, não é? Então você pode achar pelo seno. Então você poderia botar aqui na fórmula ainda o seguinte, ó, E vezes o seno desse ângulo θ, tá? O ângulo θ é o quê? É o ângulo da força com a direção que você tem, né, D, que é até a linha de ação dessa componente. Ou você ainda pode pensar o seguinte, ela tem que ser perpendicular, né, ao eixo, a direção que tem o eixo ali. Tranquilo? Então, olha só, quando você faz isso, tem só mais um detalhe que você tem que perceber. Essa força F, aqui, essa primeira que eu desenhei, ela faria essa chave aqui, ó, girar nesse sentido, né? É o sentido horário, é o sentido do relógio, né? Essa força aqui, ela vai fazer girar no sentido, ó, anti-horário, tá? Então você percebe que nessa situação aqui, você vai ter que trabalhar com jogo de sinal, né? Porque nem toda força provoca o mesmo tipo de rotação. Tudo bem? Aqui você vai ter uma rotação no sentido horário, aqui você tem a tendência de uma rotação no sentido anti-horário. É claro que agora, inicialmente, está trabalhando apenas com forças que são coplanares, elas estão no mesmo plano, tudo bem? Então, você pode pensar apenas em um sentido ou outro sentido. E aí, a gente fala o seguinte, olha, um momento de uma força vai ser positivo e da outra vai ser negativo. E aí você escolhe qual delas você quer que seja positivo e qual delas você quer que seja negativo, tá? Então, vamos aplicar essas ideias aí, ó. Aqui, exemplo 1. Determine o momento de cada uma das forças. Aí aqui, vamos imaginar que a gente está vendo de cima, tá? Uma porta, que é a parte verde, e as paredes são essas partes aqui roxas, tudo bem? E aí você vai ter três forças. F1 de 100 newtons, F2 de 100 newtons e F3 de, eu não coloquei, né? Mas vamos botar aqui também 100 newtons. Vou botar todas com a mesma intensidade, tá? E a diferença que você tem é o seguinte, ó. Elas estão em pontos diferentes, tá? E uma delas tem uma inclinação. Então, vamos calcular primeiro aqui
o momento de F1. Vou botar aqui, ó, momento de F1. É claro que eu estou colocando módulo, tá? Eu não vou escrever isso aqui tudo para ganhar tempo. Então, o momento da força F1 vai ser o quê? Vai ser o módulo dessa força, 100, vezes a distância, né, até o eixo. Se você reparar, ela já está fazendo 90 graus, né, com a direção que tem o eixo. Você não precisa nem se preocupar com linha de força aqui, linha de ação, né, desculpa, porque esse objeto ele é muito fininho, não está dando as dimensões dele, tá? E ele já é perpendicular, então não precisa calcular a componente. Só que aí você vai ver que algumas forças tipo F1 e F2 fazem ele girar em um sentido. Já outra força como a F3 faz girar no sentido contrário. Então você tem que escolher um sinal, tá? Eu vou escolher o sinal de F1 e de F2 como positivo, tá? E o de F3 eu vou escolher como negativa. Mas isso é arbitrário, você escolhe, tá? Então, ó, 100 vezes a distância. Ela vai girar em torno desse eixo, então eu vou escolher ele. Qual é a distância de F1 até esse eixo? É 1 metro. Então, ó, vezes 1. Isso aqui vai dar, olha, 100 Newton metro. Ok? Agora vamos calcular, né, o da força 2. Ó. O momento da força 2 vai ser a força 2, 100, vezes a distância até o eixo. Desse ponto até esse, você vai ter, ó, 1, 2, 3 metros. Né? Então, ó, é vezes 3, que vai dar 300 newtons metro. Agora, presta atenção. Você pode falar o seguinte. Apesar de F1 e F2 terem a mesma intensidade, F2 provoca uma rotação, né? Ela tende a provocar uma rotação 3 vezes maior. Né? Por quê? Porque o momento dela é 3 vezes maior. Então você repara que se você triplica a distância, a tendência é ao momento triplicar. Ok? Agora o momento de F3. Ó. O momento de F3, primeiro, está no sentido contrário. Então vai ser negativo. Né? Segundo, ela está fazendo um ângulo diferente, ela não é perpendicular. Então, vou ter que pegar apenas a componente que é perpendicular. Eu vou ter que pegar isso aqui, ó, essa componente aqui. Tudo bem? Vamos chamar de F3Y. Como que eu calculo ela? Bom, eu já tenho um ângulo entre a força e a direção, então é só multiplicar pelo seno. Então, olha só, vai ser a força dela 100 vezes o seno de 30, né? Ou posso multiplicar primeiro pela distância, né? A distância dela até o eixo é 2 metros, então, ó, vezes 2, vezes o seno de 30. Posso cortar aqui o 2, vai ficar menos 100 newton metro. Significa o quê? Significa que ela tem um momento equivalente ao dessa força 1. A diferença é que ela está para o outro lado. Então, o que a gente pode entender aqui? Ó? Essa porta verde, ela tende a girar no sentido 1 ou ela tende a girar no sentido 2? Ela tende a fazer isso aqui para cima no desenho ou isso aqui para baixo no desenho. Vamos calcular. Ó. No sentido 1, a gente tem quanto? 400. No sentido 2, a gente tem menos 100. Né? Ou seja, 400 para um lado, 100 para o outro. Na prática, efetivamente, vai ter 300 para cima aqui, né? Para o sentido 1. Então, a tendência é que a porta faça isso aqui de fato, indo no sentido positivo. Tudo bem? Bom, então, a ideia é essa daí.